Duílio Monteiro Alves assinou aqueles contratos de confissão de dívida com esses empresários, novando, que a gente fala, né? Fazendo ressuscitar dívidas que não existiam mais. Ressuscitou. Que dívidas estavam prescritas, que não poderiam ser mais cobradas. O Duílio acordou naquele dia, lá no final do contrato dele, do mandato dele, falou: porra, por que eu não vou fazer assim justiça com o empresário, né? Deixa eu novar a parada aqui para ele, deixa eu dar um documento novo para ele prejudicar o Corinthians, né? Para ele executar o Corinthians. Por que ele fez isso, né? E qual a consequência disso? É aí que nós vamos entrar na história. Você veja bem, esses empresários pegaram essa documentação, pegaram essa confissão de dívida, que o Duílio agraciou eles, foram na justiça e falou assim: Corinthians, me paga, parceiro. E aí o Corinthians, em defesa, né, o Corinthians foi intimado sobre essa dívida. E aí o Corinthians, em defesa, vejam só, cara, o Corinthians em defesa, eu vou compartilhar a tela para vocês, e isso ninguém fez até hoje, eu vou compartilhar a tela das defesas apresentadas pelo Corinthians. Quer dizer, o Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, como instituição, acusa do William Monteiro Alves de agir para prejudicar o clube. O Corinthians, presta atenção na seriedade do que eu estou falando. O Corinthians, como instituição, como CNPJ, como Parque São Jorge, como associação, acusa o seu ex-presidente de prejudicar o clube e de ter assinado aqueles documentos para prejudicar a gestão futura do clube, que no final é prejudicar o Corinthians. Ele queria prejudicar a gestão do Augusto Melo. Ele falou assim: já que eu perdi a eleição, quem fala isso é o Corinthians, hein? Eu vou assinar esses documentos para criar uma dívida para o clube e prejudicar a gestão do Augusto Melo. Quem fala isso é o Corinthians. Véio. E o Corinthians, apesar de falar isso perante um juiz, falar isso para um juiz, ele não toma nenhuma atitude em relação ao dirigente. Esse cara continua como membro do CORE, definindo os atos do Corinthians de gestão, porque o CORE ele pode ter uma série de competências para interferir na gestão do Corinthians. Ou seja, esses caras que estão dentro do CORE, cientes de que o clube acusa o ex-presidente de prejudicar o clube, nada fazem e deixam ele lá participar das reuniões, deixam ele lá gerindo o clube. E aqui eu vou mostrar justamente essas defesas que o Corinthians apresentou à justiça em relação a esse ex-presidente. Deixa eu botar aqui, ó, tá aqui na tela de vocês, justamente essa parte da defesa, ó, o contrato da afronta ao Estatuto do Réu. Quer dizer, o Corinthians acusa, aqui estão os dados do processo, todos esses dados são públicos, viu? Não tem nada aqui que eu estou compartilhando dado que não poderia, não tem nada nesse sentido, tá? Deixa eu só tirar esse comentário aqui da frente por enquanto, William, depois eu volto com o seu comentário, porque é importante a gente passar isso aqui para o torcedor corintiano. Deixa eu ver onde é que eu tiro o seu comentário aqui. Ah, já tirei. O que acontece aqui? Olha só, o contrato trata de inovação de contratos de intermediação, que estavam majoritariamente inadimplidos desde 2018, sendo realizada a inovação com valor estabelecido de 33 milhões, sem qualquer demonstrativo de... O Corinthians fala que o Duílio assinou uma novação de dívida sem qualquer demonstrativo que corroborasse o valor alcançado. Ou seja, assinei um valor que eu nem sei se era devido. O Corinthians fala isso do seu ex-presidente. É importante verificar que o então presidente, no caso do Duílio Monteiro Alves, assinou em 6 de novembro de 23, considerando um valor maior do que os contratos estavam repactuados. Ou seja, ele confessou, sem lastro, sem qualquer cálculo, que o Corinthians deveria um valor maior do que deveria. O Corinthians acusa o seu ex-presidente. Ainda é certo que houve eleição para novo presidente no clube em 25 de novembro, ou seja, 19 dias depois. Ou seja, menos de 3 semanas depois da assinatura do contrato. Propositalmente, olha isso aqui, ó. Após novar as dívidas por valores maiores e com condições mais benéficas ao credor, estabeleceu como data inicial para pagamento 15 de janeiro, quando já não estaria mais presidindo o clube. O Corinthians acusa seu ex-presidente de ter prejudicado o clube, fazendo um vencimento rápido das dívidas logo após a data que ele deixaria de ser presidente para prejudicar a futura gestão. Isso é o Corinthians falando num processo. Olha isso. Por sua vez, é evidente que o presidente anterior tinha conhecimento de que não seria reconduzido ao cargo por vedação estatutária, o que levanta suspeita sobre uma possível intenção de causar prejuízo à próxima gestão. E falava que o Corinthians iria investigar essa questão pelas vias próprias, que não fez, nunca fez isso.
Olha a seriedade da questão. O Corinthians, falando do seu ex-presidente, é o mesmo Corinthians que aceita Duílio Monteiro Alves como membro do CORE. Olha a seriedade da questão. E nada é feito pelos gestores, pelo Conselho Deliberativo, pelo CORE, pelos membros atuais. Todos são coniventes a esta situação. Ou seja, a justiça eu acuso o ex-presidente. Mas fazer as reformas internas aqui, tirar o Duílio da nossa mesa de reunião, aí não. Aí não pode. Aí não pode. Mas não é só nesse processo que o Corinthians acusa o seu ex-presidente. Esse ainda é leve. Porque aqui não se fala nominalmente, aqui se fala, acusa só a função do ex-presidente, vamos aqui. No outro processo que eu vou colocar agora, a situação é mais taxativa. Olha aqui, ó. Esse é o outro processo que o Corinthians também se defende do empresário. Então ele bota aqui, ó, além das questões de direito acima demonstradas, é importante verificar, olha o teor da defesa, que o então presidente, senhor Duílio Monteiro Alves, Corinthians, novamente se defendendo de um processo de empresários, assinou o contrato em 6 de novembro, às vésperas da eleição para novo presidente em 25 de novembro. Por sua vez, o senhor Duílio Monteiro Alves tinha conhecimento de que não seria reconduzido ao cargo, o que levanta suspeitas sobre uma possível intenção de causar prejuízo à próxima gestão. Tá aqui, ó. Essa é aqui. Aí vamos para a próxima página. Só deixa eu botar aqui. Aqui ele fala dos contratos que foram novados, quem que foi beneficiado, contratos que já estavam prescritos, então tem um por um os contratos. E aqui é a cereja do bolo. O Corinthians vai lá, na sua defesa, e fala o seguinte: portanto, os contratos que foram elencados estavam prescritos. Ou seja, o Corinthians reconhece que o seu ex-presidente ele novou contratos prescritos para prejudicar o clube quanto à sua exigibilidade de pagamento, quando houve assinatura em instrumento, já que a prescrição da execução configura em 3 anos. Grande parte dos contratos até mesmo tinham configurado a prescrição de 5 anos. O próprio senhor Duílio Monteiro Alves confessou publicamente, por meio de matéria jornalística, que firmou instrumentos estando ciente da prescrição dos contratos. Essa confissão pública será apurada em sede própria, mas evidencia que houve assinatura de contrato às vésperas da eleição com o intento, ou seja, o Corinthians acusa o seu ex-presidente de dolo, de prejudicar a nova gestão. Veja a que ponto, chegou a irresponsabilidade que é dita pelo Corinthians em relação ao seu ex-presidente. E, curiosamente, esse cidadão continua sendo um membro nato do CORE. Ou seja, o Corinthians ele vai à justiça, acusa o seu ex-presidente, ele diz que o seu ex-presidente prejudicou os caixas do clube, agiu para outros interesses que não o do clube, mas internamente coloca a questão para baixo do tapete. Por quê? Essa é a pergunta que a gente faz ao torcedor corintiano. Por quê? E aí vem à tona a pergunta do jornalista Fabrício Bósio ao presidente em relação a essa investigação das notas frias que foi feita, em que ele simplesmente fugiu da pergunta, né? Ele falou que simplesmente criou uma comissão para ver a evolução dos débitos da Caixa. Por que tanta gente tem interesse em passar pano para Duílio Monteiro Alves no Parque São Jorge? Né? Por que tanta gente... o Expec fala assim, não, mas o texto só diz prejudicar a nova gestão e não prejudicar o clube. Porra, tá de brincadeira, né, velho? Você não pode... Cara, existe uma questão que é, você faz a sua gestão para os interesses do clube. Se você vai prejudicar uma nova gestão e colocar prejuízos na nova gestão, você está prejudicando o clube. A gestão não é independente, uma coisa vem depois da outra. Cada ato que você faz numa gestão tem consequências para a próxima. Se você faz propositadamente atos na sua gestão para prejudicar a próxima gestão, você está prejudicando o clube, meu parceiro. Com todo respeito à sua opinião aí. Vamos ver os comentários da galera aqui. Bom dia, senhores. Não se negocia com realidade. Hoje o estatuto não permite o presidente falar de SAF e outras, seus desinformados. A entrevista não é interrogatório, eu tenho um respeito, diz o Paulão aqui, tá pistola. Para ficar mais simples para a audiência, o Duílio fez com que muitos devedores no Brasil fazem, sem saber quando o banco cobra uma dívida prescrita, ele aceita uma proposta de parcelamento. Nova dívida. Mais do que isso, ele assinou em nome do clube a novação de uma dívida prescrita. Ou seja, ele deu um documento novo. Ele criou uma nova dívida, praticamente. Sem lastro, porque já estava prescrito, não poderia ser cobrado o clube. Ele fez isso sabendo que não ia pagar, para gerar juros por empréstimos do amigo dele. Aí todo mundo sai ganhando e tudo combinado, tá aqui.
A galera indignada, ó, mais de 200 pessoas na live, muito legal, em primeiro programa do Passando a Limpo aqui. Se o clube acusa o Duílio de prejudicado, como deixa um sujeito desse frequentar o clube? Pois é, ô Marcelão. E aí, pegando o gancho da sua pergunta, você veja só como esses caras estão de fato passando pano. Aliás, em relação a essa postura do Corinthians, a gente vai trazer aqui a nossa mãozinha, que eu fiz com todo carinho, para mandar esses caras, ó, todos vocês que estão passando pano para essa situação vexatória de expor o Corinthians na justiça, acusando um ex-presidente. De duas uma, se vocês acusam o ex-presidente e não tomam nenhuma atitude em relação a ele do ponto de vista estatutário, vocês têm que indenizar esse ex-presidente. Porque vocês acusaram indevidamente. Não existe duas possibilidades. Se vocês acusaram esse cara na justiça de prejudicar o Corinthians, vocês têm que tirar ele do clube. E não vem me falar que vocês não podem tirar ele do clube. Não vem me falar que vocês não podem tirar ele do clube, porque vocês têm obrigação de tirá-lo do clube. Se vocês o acusaram na justiça de prejudicar o Corinthians, entra. A situação entra, a situação ela se encaixa no artigo. Eu até anotei aqui, ó. É tanta anotação que eu fiz aqui para isso, ó. Artigo 28, né? Artigo 30, que fala da Comissão de Ética e Disciplina do clube. E o parágrafo único do artigo 30 fala que quando você tem o ato de lesar a imagem do clube, esse cidadão que está sob suspeita de lesar a imagem do clube tem que ser afastado liminarmente pela Comissão de Ética e Disciplina, presidida pelo senhor Pantaleão. Então, aqui na live a gente está expondo publicamente que se o Corinthians, como instituição, acusa o seu ex-presidente de lesar o clube, a imagem do clube, os cofres do clube, ele tem a obrigação, pelo artigo 30, parágrafo único, de afastar esse cidadão do clube. E se você não faz, você é conivente com esse cidadão. Então, senhor Pantaleão, você não tem a possibilidade de se omitir em relação a isso. A gente está trazendo essa questão a público porque ninguém aguenta mais essa passada de pano. A gente está trazendo essa questão a público porque se vocês querem colocar de lado uma Safiel, como vocês estão fazendo de uma forma tão injusta, tão grosseira, tão antidemocrática, vocês têm a obrigação de passar esse clube a limpo. Não dá para ficar coisa para debaixo do tapete como vocês estão fazendo em relação ao senhor Duílio Monteiro Alves. Quem de aí tem rabo preso com o senhor Duílio Monteiro Alves, né? Esse órgão de faz de conta que vocês têm aí chamado CORE, né, em que ele inclusive é um dos membros, que a gente tem um membro no nosso conselho de orientação que é acusado pelo clube na justiça, em defesa na justiça de prejudicar o clube. Então, vocês têm a obrigação, pelo artigo 30, parágrafo único do estatuto, de afastá-lo do clube imediatamente. Não existe outra possibilidade. Se vocês não fizerem isso, o senhor Duílio Monteiro Alves ele tem a possibilidade de ajuizar uma ação contra o clube, porque o clube o acusou injustamente. Porque se vocês dizem na justiça que ele agiu para prejudicar o clube e não fazem nada internamente, então vocês agiram injustamente com o ex-presidente. A gente vai acreditar nisso? E soma esse fato que eu trouxe aqui toda a patifaria que está sendo investigada pelo Ministério Público no uso do cartão corporativo, quando o Duílio Monteiro Alves não podia ter disposição dos seus bens, porque estava sujeito à execução na justiça, como eu mostrei aqui. Então, aonde está a covardia de vocês? Até onde vai a covardia de vocês em se omitir em relação à punição de Duílio Monteiro Alves e o afastamento dele do clube? Até quando vocês vão ser omissos em relação a esse ponto? Até quando vai se corroborar essa vergonha em relação ao clube? Né? A gente está trazendo aqui elementos que são evidências públicas, documentos públicos. Todos os documentos que eu trouxe aqui são públicos, estão na justiça. Qualquer um acesse. Os números dos processos estão lá, cada um pode acessar, cada um pode verificar inclusive a autenticidade do documento no site do Tribunal de Justiça. Então, se vocês estão se omitindo para passar pano para o amiguinho de vocês são tão culpados quanto ele. Vocês são tão culpados quanto ele. Se vocês estão, como foi a entrevista do presidente, tão reticentes a uma nova ideia de gestão do clube, a primeira coisa que vocês têm que mostrar é que, de fato, existe talvez uma recondução do clube aos trilhos. É a primeira coisa. Senão não dá, meu velho. Senão não dá. Senão a gente está trazendo aqui publicamente esses documentos para que todo torcedor do Corinthians tenha ciência. O Corinthians acusa o seu ex-presidente em defesas, mas não toma qualquer atitude concreta em relação a ele para a expulsão do clube. Não toma qualquer atitude em relação a ele para ressarcimento dos cofres do clube. Não existe uma ação do Corinthians, apesar de acusá-lo, para investigação plena desses atos. Né? Então é isso que a gente está cobrando aqui. Mandar um salve para o Alisson. Turma tinha que sair
por ser conivente, diz ele aqui. Fica evidente a cartada da antiga situação do clube. Caso a situação vencesse a eleição, será mesmo que o vencimento dessa inovação seria para 15/1? Pois é, fica a pergunta aí, o Alisson. Bom da intervenção judicial que vai cancelar todos os seus contratos lesivos ao clube e a dívida vai diminuir muito. Pois é, você teria aí uma questão, a partir da intervenção, de possibilitar um vício de consentimento, né? Alguém, você tirar do clube a responsabilidade e jogar aquele mandatário que agiu em excesso de mandato, né? Contra os interesses do clube. Seria uma possibilidade também. Já falamos aqui do Expecta, aqui o Rodrigo. Depois dessa situação do Duílio, foi premiado como conselheiro vitalício e automaticamente passou a integrar o Core. É justamente isso que a gente está questionando, meu parceiro. Mais de 200 pessoas na primeira live do Passando a Limpo, hoje. É a primeira live do Passando a Limpo, aqui do Alambrado Alvinegro.